Olá, sejam bem-vindas todas as pessoas que nos escutam, nos assistem, que prestigiam a diversidade humana. E este encontro maravilhoso só está acontecendo graças aos nossos parceiros Multiverso da Multiverso Mídia, que propiciam nesse estúdio maravilhoso que a gente faça esse encontro. Eu me chamo Andréa Albuquerque e esse é o Prosas Plurais, boas conversas com pessoas diversas. E hoje eu tenho que colar aqui a biografia de quem está com a gente, que é uma pessoa maravilhosa, que desde que a gente se conheceu, assim, foi incrível, né? Foi muito legal. Não faz muito tempo, mas é amigo de infância já, né? O Gibson Trindade. Gibson, seja muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado, Andréa. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou te apresentar e depois a gente vai fazer as nossas autodescrições. Tá bom? Vamos lá. Bom, o Gibson Trindade é cofundador e gerente executivo da Associação Pacto de Promoção de Equidade Racial, da Equidade Racial. Ele tem formação em comunicação social e MBA em gestão de pessoas, ampla experiência em elaboração e mobilização de ações sociais. Eu fui uma pessoa que ele mobilizou, né, para a gente fazer algumas coisas bem pequenininhas, mas foi muito impactante. Em educação, né, ações em educação, saúde e equidade racial. É especialista na mobilização de atores sociais e governamentais para a articulação de projetos e ações, incluindo avaliação de desempenho, criação, apresentação de indicadores sociais, formatação de relatórios de avaliação e correção de processos. Puxa vida, né? Bom, mas calma, eu vou me autodescrever, né? Então, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos curtos, castanho escuro, um pouco grisalho. Tô usando óculos de aro preto, tô com uma blusa preta, com uma encharpe que tem umas estampas marrom e preto. E tenho uns brincos com umas argolas, ele é dourado com umas argolas, um botão branco. E eu sou um homem negro de 38 anos, 1,76 m aproximadamente. Vou dizer o peso para vocês terem a referência de gordinho, então 100 quilos. Estou com uma blusa branca, tenho cabelos curtos, olhos negros e pele retinta. Gordinha eu também. Eu não vou falar o meu peso, mas olha, a gente tá ali, né? Bem próximo. Gibson, nossa, tanta coisa a gente leu aqui, mas eu queria fazer um recorte dessa questão da mobilização de atores, não tanto assim, talvez como atores institucionais, assim, né? Mas atores sociais, CPF, né? Pessoa física. Quando que você descobriu que essa era a sua missão, assim, né? Assim, a gente conversa muito, né? Fala que muitas pautas, muitas vezes, são cansativas, mas você não se dá o luxo, né? De não tê-las e sempre fazer provocações a respeito, né? A sua escolha, desde da sua formação acadêmica, sempre esteve ali que você ia ser quem é? Não, essa história é uma história, inclusive, um pouco engraçada, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, quando eu percebi que eu precisava, de uma certa maneira, ajudar no sustento de casa, ou, pelo menos, diminuir a necessidade de meus pais terem que investir tanto diretamente em mim. E nesse momento, já com 14 anos de idade, eu tinha muita vontade de ser professor. Eu acho que a minha primeira percepção como profissional era de ser professor de história. Sempre tive uma admiração muito grande pelos professores, e isso se mantém até agora. E sempre gostei muito de história. Então, eram duas coisas que casavam e que, durante essa jornada infanto-juvenil, me encantavam ser professor. Mas aí eu passei num processo seletivo dessa oportunidade de estágio e fui trabalhar numa secretaria de educação. Veja que coisa maluca, né? Encontrei milhares de professores, tive a oportunidade de trabalhar na maior rede de ensino público do Nordeste, que é a Rede Municipal do Recife. E dentro desse processo você conhece atores sociais, né, que são pessoas que mobilizam projetos e iniciativas que muitas vezes não são vistos pela sociedade.
E nesse processo eu conheci uma pessoa que era relações públicas de formação. Eu até então nunca tinha ouvido falar desta profissão especificamente. E nesse momento esse profissional me encantou de tal forma que me fez pesquisar mais sobre essa profissão. A partir daí eu descobri que minha tia também tinha a mesma formação então eu tinha uma referência dentro de casa dessa profissão e comecei a conversar muito com ela sobre o que é que faz um RP. E, a partir daí, deixei de lado a ideia de ser um professor e tive a consciência de que eu precisaria ter uma formação que me auxiliasse no relacionamento com a sociedade. Então, a minha escolha foi RP, com muito foco em relacionamento com o terceiro setor, com projetos sociais, com as comunidades e com as necessidades das pessoas carentes. E, a partir daí, essa formação me traz até aqui. E esse olhar, né, voltado assim para as pessoas carentes, sempre esteve na sua... É uma coisa que permeava a sua experiência enquanto da sua família? Sempre tinha esse olhar para o outro, essa alteridade, essa percepção das outras pessoas? É engraçado também, André, a gente faz paralelos, né? Vindo de uma periferia, sendo negro, você já começa a ter experiências e vivências não tão positivas. Uhum. Então, eu acho que esse momento de percepção profissional te coloca no lugar de como você sair desse espaço ou como se tornar uma referência positiva para esse espaço, né? São paralelos que a gente, de fato, carrega. E o meio em que você está inserido e as pessoas com quem você convive podem te levar para ambientes pesados e ruins e experiências negativas. Infelizmente, a gente tem altas taxas da juventude brasileira, né, misturada à marginalidade, à criminalidade. A gente já sabe disso. Tem estatísticas muito cruéis. Ao mesmo tempo, esses exemplos podem te mostrar para onde não ir. Então, eu acho que eu usei essas referências justamente nesse caminho de dizendo, olha, não é para ali que eu quero ir. Então, eu preciso fazer uma jornada que me mostre alternativas mais saudáveis. E eu sempre fui um jovem que gostei muito de estudar, sempre estudei muito, sempre li muito e sempre procurei tratar as minhas oportunidades como únicas. Porque, como eu disse, negro nem sempre tem duas chances. Então, você se agarra naquela e faz daquela oportunidade uma grande chave de transformação. E foi isso que eu fiz, né, na minha jornada como estagiário, de estagiário nessa entrada na prefeitura. Fiquei 10 anos nessa instituição, fui de estagiário a contratado, a cargo comissionado e saí de lá como uma das grandes referências na área que eu atuava, né, com a comunidade, sendo relações públicas, sendo gestor de projetos sociais. E vou para outra organização já com esse olhar bem maduro, bem apurado, já me relacionando com várias outras lideranças, não só de comunidade, mas lideranças políticas e lideranças sociais que se juntam, né, nesse motim de fazer uma transformação e de propor políticas e projetos que mudem a realidade de quem está nessas periferias. Nossa, o Gibson, você falando, né, da sua... que muitas vezes a sua experiência... Não, por exemplo, se eu escolho uma profissão, uma atividade, muitas vezes eu posso... não quero mais trabalhar com isso, né? Não preciso mais pensar sobre isso, né? Quando você fala sendo um homem negro, retinto... Muitas vezes as escolhas de trabalhar nessa área, de ter uma reflexão social, não é uma escolha, muitas vezes, né? Tá tácito ali, tá? Eu vivencio isso, pelo lado bom, pelo lado ruim. Então, eu serei... claro que não é só essa questão binária, assim, né? Mas, assim, eu serei... para qual lado eu irei, que me é possível... a partir dessa minha forma de ser, como homem negro, nordestino, né, também. Uhum. De que forma, assim, isso... Porque, assim, você passa, assim, tanta força e tanta doçura, assim, e eu não sei explicar, mas, assim, fica... Às vezes eu me pego com algumas lutas, assim, tão cansada, tão amargurada, sabe? E algumas coisas que você contou... que já passou aí. Bom, nem dá para... Nem imagino, né? Da dificuldade que foi. Mas dessa... Eu não sei qual é a palavra. Se é resiliência, né?
Resiliência. Eu acho que, de uma certa maneira, alguns grupos aqui no Brasil já nascem com esse, não vou dizer aspecto ou característica, mas é uma necessidade. A gente não tem outra escolha. Né? Não faz parte das nossas alternativas escolher A ou B. Você tem esse canal, é a única via. Então, como eu te disse, né? Você precisa se agarrar. E, sobretudo, eu acho que o Brasil tem muitas janelas discriminatórias. Né? A gente poderia passar a noite falando de várias e várias situações. Mas eu acho que o racismo, de uma certa maneira, ele é o mais perverso. Sabe? Porque ele é como se fosse a grande matriz de todas as outras discriminações. E a criança negra, ela sofre muito. Caramba, quem puder se perceber nesse lugar ou puder observar as crianças negras sobre um contexto da escola, da comunidade, de um comportamento social de uma forma geral, caramba, somos muito massacrados. Então, a questão da resiliência é uma alternativa única, mas que, de uma certa maneira, também vem mudando ao longo dos anos. Né? Nós fomos educados, por exemplo, eu, na minha geração, fui educado a não responder qualquer tipo de agressividade, qualquer tipo de maus tratos, qualquer tipo de discriminação. Hoje em dia, eu educaria diferente meus filhos, da forma como eu fui educado. E isso não é uma crítica aos meus pais ou à forma como eles nos educaram, nos formaram. Porque eles também foram educados de uma outra forma, que, inclusive, perpetua uma certa malvadeza ou aspectos que maltratam essa criança, essa juventude, que eles carregam até hoje já como adultos, né? Meus pais têm praticamente os dois 60 e 65 anos. E você vê cicatrizes desses comportamentos até hoje. Tem um fato que eu me lembro, eu estava conversando essa semana com uma amiga, dizendo assim, que até X anos o meu avô sempre dava calçados de presente para os netos. E a gente cresceu ganhando sandálias e sapatos do meu avô. Não estou achando ruim, tá, gente? Era ótimo ter vários sapatos. Mas, ao mesmo tempo, quando você se percebe e se questiona do porquê que ele só te dava sapatos, era uma maneira dele de blindar os netos. Porque ele entendia que uma criança preta descalça na rua brincando era mais suscetível a ser agredida pela própria polícia. Então, veja que mundo que a gente vive. E isso não é concebível para uma criança branca. Né? Se você parar para pensar numa família qualquer, de qualquer faixa econômica, isso jamais seria uma preocupação. Mas o meu avô, já há tantos anos atrás, eu tenho agora 39 anos, né? Então passei minha infância sem entender do porquê desses presentes, mas eram presentes protetivos. Era a maneira dele de tentar proteger um pouco mais os seus. Né? E com certeza, na geração dele, com os seus filhos, que eram muitos e que ele não tinha a oportunidade de dar calçados a todos os filhos, da mesma forma que ele fez com os netos, essa agressividade que essas crianças pretas passavam na rua por estarem descalços, brincando na porta de casa, era algo que já o assustava e que ele não gostaria que suas próximas gerações passassem. Eu estou tentando fazer algumas referências da minha infância e eu acho que qualquer coisa é assim, tipo, não responda para aquelas pessoas, perdão, por causa das pessoas, para não ficar feio para elas. Nenhuma questão de sobrevivência, né? Pois é. Né? Então, assim... Diferente. Um pouco, né? Diferente, né? É abissal, assim, a diferença. Então, tem essa forma, né, que você traz dos seus pais... É para você sobreviver, né? Que serviu para sua sobrevivência, em última análise, né? Então, era de responder era só, não para ficar feio, né? Mas para você continuar vivo, né? E essa, quando você fala de que faria diferente, você acha que o país caminhou um pouquinho? Porque, às vezes... Nos últimos anos, tenho trabalhado bastante com isso, com diversidade, inclusão, e sempre tentando fazer essa referência da pessoa não negra, como que ela pode se posicionar, como ela deve se posicionar. Mas eu ainda ouço assim, não, mas é algo muito recente, as melhorias são algo muito recente. Gente,
que paciência, né? Recente, falando de 2023, e a gente ainda vê tanta coisa, né? O que você acha que... de que forma você poderia... se as crianças continuam morrendo, continuam sendo... Uma criança a cada 23 minutos. Uma criança preta a cada 23 minutos morre nesse país. Exato. Tem a Lia Weiner, ela fala daquele... Todo dia cai um avião com crianças e jovens pretos e pardos, né? Então... Mas você já notou que isso não causa impacto na nossa sociedade? Mas se morrer um americano e se transforma num grande motim? Eu queria... Foi boa a sua provocação, porque também nos traz um alerta, né? O que é que nos indigna hoje? O que é que nos machuca? O que é que nos preocupa? O que é que nos coloca em alerta? A nossa mania brasileira de querer valorizar tudo que é americano, né? Inclusive as dores, né? Veja que louco. Não é só o produto, não é só a mídia, não é só entretenimento. Mas até as dores a gente quer importar. A gente dá muito mais valor a casos de violência com a população negra que acontecem fora do Brasil, mas, como você citou, um avião de negros morre todos os dias no país e a gente, infelizmente, não faz nada. E o pior, finge que não tem nada acontecendo. O George Floyd trouxe mudanças, né? Mas o cara que morreu lá no trem, sei lá onde, em todos os lugares... Não importa. Não importa. Né? A vida dele não importa. Então, a gente vive numa sociedade muito equivocada, né? E quando você fala de educação e me provoca a responder se as coisas estão mudando, elas estão mudando. Mas tudo na sociedade muda. Então, isso é intrínseco. Mesmo que a gente não quisesse movimentar essa mudança, ela iria acontecer. Né? O advento das redes sociais, da internet, trouxe muita celeridade em relação ao acesso das pessoas a informações. E como usar essas informações também é uma coisa preocupante, porque às vezes se usa para o bem, às vezes se usa para o mal. No caso específico das discriminações, a gente abria uma janela para expor os agressores. Então, eu acho que isso é um ganho, porque eles passavam desapercebidos e era muito fácil negar. Né? Era muito simples dizer, eu não fiz isso ou eu não tive essa intenção, e nós não tínhamos nem cobertura legal para buscar alternativas para punir ou educar essas pessoas. Eu acho que toda essa movimentação fez com que, inclusive, a legislação acompanhasse alguns avanços, que ainda são singelos. Né? Exato. Que ainda são singelos. Porque se não fossem singelos, a gente já teria reduzido o número de evasão escolar da população negra, a gente deveria ter reduzido a população carcerária brasileira, que é majoritariamente negra, a gente deveria ter reduzido o número de crianças e jovens mortos nesse país, que é majoritariamente negra, e tantos outros indicadores que eu poderia ficar aqui citando, porque tudo que é relacionado à perda e a prejuízo nesse país tem o povo preto. A gente fala de racismo ambiental, a gente fala de racismo corporativo, a gente fala de institucionalidade do racismo, de tantas outras caras e versões que ele tem, mas ele continua sendo estruturado e fortalecido. E isso é que é o mais preocupante. Isso é muito preocupante, porque, de uma certa maneira, a gente não conseguiu ter a mesma celeridade para combatê-lo. E vive num país que parte das pessoas ainda negam isso. Então, eu acredito que eu não teria o comportamento que os meus pais tiveram, porque a gente vive num outro momento da sociedade. Né? Eu fui educado a não responder. Hoje, meus filhos, né, caso eu tenha filhos, eles vão ser educados a responder sim. A dizer, não faça isso porque você está me agredindo, ou não faça isso porque isso é crime. Porque hoje a gente já tem mais acesso a essas informações e tem que criar uma consciência política social nessas crianças e jovens para protegê-los com sabedoria, com conhecimento, com dados, com informação, que eu acho que é uma das coisas que faltavam nas gerações passadas. Eu ainda acho que muitas informações e avanços estão ali no LinkedIn, sabe? Em espaços privilegiados, né? Mas quando você traz... E eu lembro que você me apontou esse dado, por exemplo, da pandemia, né, das mortes da pandemia, e que como é que você vai pedir para não ter aglomeração em uma família que mora com, sei lá, 8 pessoas num cômodo, né? E os dados da pandemia, de mortes de pessoas pretas, né?
E eu acho que a gente precisa, Gibson, eu sei que você fala muito sobre isso, mas é fundamental que a gente, no meu entender, que a gente continue falando. E um dado que você trouxe, falando sobre essas mortes, essas perdas, foi do transplante de coração, né? Que eu acho bem impactante. Se você puder falar sobre isso, assim, aliás, valorizando, gente, doem os órgãos, né? Façam informem as suas famílias do seu interesse em doar os órgãos e tudo mais. Mas trazer esse dado, né, de que os maiores doadores são homens pretos, né? Correto, gente. Então, o recado está dado. A gente precisa, em vida, informar as nossas vontades. E as nossas famílias precisam estar conscientes desse nosso desejo. Essa é uma das grandes provocações, quando você faz recorte de indicadores de saúde e raça. Né? Hoje, no Brasil, os maiores doadores de coração, né, de órgão, são pessoas pretas. Mas os grandes beneficiários desses órgãos são pessoas brancas. Então, eu acho que é uma das provas para dizer que a humanidade ela não tem cor, né? Uhum. Mas ela usa a cor para segregar. Então, a perversidade do racismo, até nesses aspectos, né, de sobrevida de algumas pessoas, tipo, é a única chance que elas têm de sobreviver. A necessidade de um transplante de coração, isso é uma coisa muito séria, né? E a gente não consegue usar essas informações para reverter esses processos de discriminação e de falta de acesso à conscientização, muitas vezes, das famílias, né, que não querem doar. E eu não estou criticando, porque aí você faz um paralelo. Mas se os maiores doadores são pessoas negras, as famílias negras, em teoria, têm menos... O nível de escolaridade normalmente é mais baixo no nosso país, a gente está mudando isso. Mas ainda é uma realidade. Mas o coração, o amor, a boa vontade de salvar as outras vidas não permite que a gente bloqueie essas doações. Então, eu fico feliz, por um lado, com esse dado, mas, ao mesmo tempo, me desperta vários gatilhos e alertas de preocupação, né? Será que, se fosse o contrário, funcionaria? Né? Em que país a gente está? Em que até as políticas públicas não conseguem utilizar essas informações para sensibilizar essa população, para mostrar que a gente precisa, né, ter acesso a dados para poder tomar decisões mais assertivas. E isso não tem nada a ver com o trabalho apenas, né? Até dentro de casa, numa decisão íntima e familiar, que é um foro desse de morte e de vida, fazer a escolha correta. Perfeito. E por falar em escolhas, não escolhas, mas assim, hoje, né, já com quase 40, né? Não, ainda falta. 39, né? Gente. E, assim, você pensa em alguma coisa na sua vida, caso você possa falar, que você deu muita importância e que agora, sei lá, fazendo, na sua percepção atual, não tem tanta importância assim? Ou o que a maturidade te trouxe? Então, eu acho que... Cronologicamente falando, né? Eu acho que, de uma certa maneira, a gente foi educado a se preocupar de como as pessoas te veem, né? Como elas te julgam. Então, o como eu estou vestido, o como eu ando, o como eu falo, o como eu me comporto, é passado para a gente, de criança e adolescente, como uma maneira da sociedade te julgar ou te escolher. Eu não discordo. Isso ainda é uma realidade. Mas hoje, talvez... tendo conquistado alguns espaços, para mim não faria tanta diferença. Eu já teria chutado esse balde. É a teoria do fodismo, né? É tipo isso. Mas até agora eu não consegui me desprender. Eu tenho essa consciência de que eu não faria da mesma forma, mas, engraçado, eu continuo repetindo essa preocupação. Porque eu sei que, se eu não tiver essa preocupação, eu não vou entrar em alguns espaços. Ou eu vou entrar nesses espaços e eu vou, mais uma vez, ser violentado. Então, como eu não quero passar por esse desgaste, mais uma vez... eu continuo repetindo esse ciclo de me preocupar em como as pessoas me veem, me julgam ou analisam o meu comportamento. Triste isso, não é? Sim. Mas eu tenho quase 40 e ainda acontece. Talvez você me ajude. Você é psicóloga. Eu vou. Pagando bem, a gente faz uma sessão. Não, triste, que saco, sabe? Assim, nossa... Eu posso meter o louco, assim, de falar, foda-se, sabe? Não quero, mas... Eu não posso. Esse direito não me foi dado, desde que eu nasci.
E o que nós, pessoas, né, racistas, podemos fazer? Como é que a gente pode agir? Eu acho que o primeiro ponto é fazer o que você fez. Assumir o seu lugar. Assumir o seu lugar de uma pessoa que foi educada para ser racista, mas que quer mudar. Que quer ser uma pessoa antirracista, que quer refletir sobre o seu comportamento, quer refletir como você se relaciona nessa comunidade, nesse país que tem 56% da população negra, ou seja, a maioria da população desse país é preta. Então, as pessoas brancas precisam entender que elas são aliadas num processo de reversão de uma cultura, porque nós fomos criados, educados, ensinados e continuamos fazendo todo esse ciclo, ou seja, perpetuando uma maneira perversa de excluir esse grupo, que apesar de ser a maioria, foi colocado e é tratado como minorizado. Então, a gente hoje, nas empresas, por exemplo, não seleciona pessoas pretas, a não ser que sejam para as posições que a gente chama operacionais e chão de fábrica. É como se você fizesse um paralelo com a era do café. Você transforma as empresas nas grandes fazendas. Os pretos só servem para carregar os sacos de café. Eles não são os feitores, eles não são os gerentes, eles não são os senhores de engenho. E a gente não vive mais nesse século, né? As coisas mudaram. O discurso de que não tem profissional negro qualificado também caiu, porque a gente já teve a lei de cotas e vários avanços que garantiram o acesso desses estudantes e agora profissionais negros à alta qualificação, inclusive com melhores índices, grandes índices de escolaridade. Então, hoje, não ter lideranças negras nas grandes corporações é uma forma de perpetuar esse racismo. Não ter acesso a dados, né, porque também se criticava o racismo por ser tratado de forma subjetiva. Não ter dados científicos, não ter metodologia, não ter estatísticas que provassem que esse comportamento social estava sendo repetido, também caiu. Hoje nós temos pesquisas, nós temos dados, nós temos índices que apontam desequilíbrio racial nas empresas e tudo esse aparato não foi criado para punir as organizações. Pelo contrário, foi criado para orientar e apoiar as empresas de como elas podem fazer essa virada de chave. A gente tem ouvido muito falar de sustentabilidade, de ESG, de diversidade, mas eu fico com uma provocação aqui. Quais, de fato, as empresas são que conseguem provar o que estão fazendo para mudar? Eu não estou perguntando aquelas que têm o selo de equidade racial, não, tá? Eu estou perguntando quantas destas que têm o selo conseguem provar que estão mudando de comportamento, de cultura organizacional. Eu acho que poucas. Mas isso também não nos impede, nos desanima de convidá-las, de chamá-las, de fazer esse chamamento para a virada de chave. A gente tem muitas alternativas, muitas rotas, inclusive gratuitas, para que essas empresas possam começar a refletir a como se comportar. E para além do profissional, uma das coisas que eu sempre falo, você já está cansada de ouvir, sempre que eu vou conversar com algum grupo, eu sempre falo, para além do seu profissional, o que é que você, pessoa física, está fazendo para mudar? Né, para mudar essa sociedade, para melhorar este mundo. Você está educando seus filhos da forma que você foi educado, você não está ajudando. Você está ensinando a seu filho a tirar vantagem na fila da lotérica ou achando uma carteira e não procurar o dono para devolver, para ficar com aquele dinheiro, você está perpetuando um ciclo que já se repete há muito tempo e que não vai mudar esse país. O que é que você está fazendo para que um colega seu que é negro seja bem acolhido no seu grupo de pessoas brancas? O que é que você está fazendo para que o seu colega, que é um profissional negro, que precisa de uma mentoria, precisa de que uma porta seja aberta, que precisa de alguém que lhe dê suporte, acolhimento, ele possa chegar numa posição de liderança? O que é que você, branco, liderança de empresa, está fazendo quando questiona os seus dirigentes, os seus CEOs, de ter uma empresa mais múltipla e diversa? Poucas pessoas fazem essa movimentação no CPF, né? Na pessoa física. Isso. Pouquíssimos. Então, eu acho importante. Então, vamos assim: o que a empresa pode fazer e o que eu, dona de casa, posso fazer, né? Então, da empresa. Eu também acho, quando eu falo que acho que está melhorando no LinkedIn, e é porque é instagramável também, né? Você falar que tem alguns selos e tal, mas assim, vamos realmente assim. E eu acho que talvez eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu acredito muito que tem o viés inconsciente, né? Que tem essa questão do nosso cérebro ancestral, de não ter assim,
tudo que é diferente de mim pode vir como uma ameaça, né? Então, vamos atualizar o nosso software porque o hardware é ancestral. Mas isso não pode ser uma desculpa, porque senão, ai, puxa, meu viés. Queria que a pessoa tivesse entrado, mas o meu viés me impediu. Né? Mas, pelo contrário, esse deve ser o raciocínio de dizer do porquê precisa mudar. Sim. Né? De reconhecer que esses vieses acontecem, que eles são muitas vezes mais fortes do que a gente, mas tendo consciência de que você está num ciclo errado, por que você vai repetir o erro? Eu acho que o primeiro ponto de reconhecimento, quando eu digo que eu sou um cara negro, mas eu sou um racista em desconstrução, isso não é um problema. Né? Isso precisa ser considerado como uma solução. E as pessoas brancas têm que ter esse mesmo discernimento, tanto do campo de vista pessoal como profissional. E no profissional, essa é a grande virada de chave. A partir desse autorreconhecimento, o que é que eu posso fazer para mudar esse ambiente? Esse conjunto, esse coletivo que eu faço parte. Porque as empresas, elas não são robôs. As empresas são pessoas. As empresas são reflexos dos seus líderes. Então, a gente precisa entender como que essas organizações vão se comportar. Mas elas se comportam mediante a provocação dessas lideranças, da consciência dessas pessoas. E eu acho que também precisa... porque eu acho que, às vezes, as pessoas, os líderes que são majoritariamente, gente, todo mundo sabe... brancos, heterossexuais, sem deficiência, homens, né? Porque se a gente for colocar a diferença entre o homem branco e uma mulher preta... Tem um abismo. Tem um abismo, né? Então, é ali. Esses caras aqui precisam entender que eles precisam fazer alguma coisa. Eu acho que esse é um caminho, mas ele não é o único. Porque eu sempre digo assim, eu acredito num momento que a sociedade vai ter as lideranças se conscientizando e os colaboradores de base se mobilizando. Em algum momento eles vão se encontrar, eles vão se chocar. Nesse momento que o choque acontece, é a mudança cultural da empresa. Porque não adianta vir só a liderança e o quadro não entender o processo. Como não adianta esse quadro de colaboradores querer essa mudança e não ter uma liderança que aceita e que apoia essas iniciativas. Sim. Essas duas frentes, elas precisam convergir e se chocarem. Né? E quanto mais rápido esses pontos se mobilizarem, mais ganho a sociedade vai ter. Então, não adianta esperar somente dos CEOs e das lideranças, porque a responsabilidade é deles. Sim. E eu não estou diminuindo a responsabilidade deles. Mas eu estou dizendo que, como colaboradores, eles têm hoje canais para pressionar, para cobrar, para estimular, para motivar essas lideranças a acelerarem essas pautas. E essas pessoas nas suas casas, o CPF ali, pessoa física, né? O que pode ser feito? Sabe, porque uma vez eu estava dando um treinamento, né, falando sobre diversidade, falando sobre equidade, falando sobre inclusão, para alguns professores. E aí, um me disse assim, olha, muito legal isso que você está falando, eu estou entendendo, só que eu sobrevivo ao churrasco dos meus amigos falando, aquele viado, entendeu? Assim, e ele estava pedindo ajuda de como se posicionar, né? E eu sei que também essa questão de pedido de ajuda, às vezes cansa um pouco, né? Tipo, você quer ajuda, vai buscar. Mas, assim, em última análise, o que a gente pode fazer? O que você pode fazer no seu entorno? O que eu posso fazer? Assim, com todo mundo que convive ali no nosso mundinho. Primeiro entender que nem todo negro é especialista em antirracismo. Isso. Né? Porque se tem uma ideia de que você pode pedir essa ajuda ou transferir a responsabilidade de ensinar e de mudar essa cultura nas pessoas para as pessoas pretas de forma automática. Da mesma forma que você não tem pessoas brancas que são especialistas em todos os assuntos, a gente não tem pessoas negras que são especialistas em antirracismo de forma generalizada, né? Exatamente. Eu lembro que uma vez eu estava numa empresa, aí falaram... Eu sou pessoa com deficiência, né? E falaram assim, Andréia, tá chegando uma nova colaboradora aí que é usuária de cadeira de rodas. Vai almoçar com ela. Por que eu? Porque você tinha que fazer o acolhimento do seu par. Exatamente. Eu só porque eu sou... Poxa, não, vou de boa almoçar, mas só tem 300 pessoas naquele ambiente, né? Eu, por ser uma pessoa com deficiência, tinha que almoçar com ela. Bom, enfim, fazendo essa... Mas é isso, paralelo. Eu acho que a gente precisa também entender que a educação não é somente a escola, sabe? Que dentro de casa se forma a índole, se forma o caráter.
E eu acho que isso está muito solto no Brasil hoje em dia, né? Transferiram a responsabilidade 100% para os professores. Tanto que hoje você vê as crianças, em alguns casos, agredindo professores, desrespeitando professores de sala de aula, quando eu entendo que é a profissão que deveria ser mais valorizada nesse país, né? Que é a única que, de fato, tem o poder de transformar. Então, quando você pergunta o que é que eu, no CPF, na pessoa física, posso fazer... Para adultos também. Sim, Né? sim. Né? De que forma? É primeiro refletindo e entendendo essa sua competência ou responsabilidade no processo, né? Quando você fala do caso do seu colega que não queria se sentir excluído no churrasco, ele deveria pensar no volume das outras pessoas que estão sendo excluídas quando ele está sendo homofóbico e está tratando aquele grupo minorizado como aquém da sociedade, né? Então, é muito contraditório você não querer se sentir excluído e você provocar uma exclusão. Sim. Então, eu sempre digo que a educação ela não começa na escola, ela começa dentro de casa. E não para somente essas crianças e jovens como você trouxe, mas para a gente mesmo. De que forma hoje, na minha consciência, eu entendo que a forma da qual eu fui ensinado hoje não é satisfatória ou não agrega para a minha sobrevivência na sociedade. O que é que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia, o meu espaço, a minha comunidade? Qual a minha responsabilidade em relação às futuras gerações? Porque não é somente o filho. Você não se relaciona numa família, por exemplo, somente com seus filhos. Você tem sobrinhos, você tem primos, você tem vizinhos, você tem amigos. E tudo isso as pessoas aprendem com essa convivência e com essa relação. Então, eu acho que é a obrigação, não somente das pessoas brancas, das pessoas pretas, mas das pessoas, é entender que nós temos o poder de transformar a vida do outro. E a gente tem que entender que é transformar para melhor. Porque já tem muito sofrimento, já tem muita discriminação. A gente não precisa mais disso, a gente precisa mudar para melhor. Seguir em frente, né? Para além daquilo que a gente já conquistou. Muitas conquistas, mas ainda rasas, perto da profundidade que a gente tem, do abismo social que a gente tem nesse país. É muita desigualdade, é muita injustiça. É muito confortável deitar na minha cama e, numa noite fria daqui de São Paulo, 12 graus, 9 graus, e olhar da minha janela e ver lá embaixo aquela população de rua, sem coberta, sem alimento e sem assistência. Então, isso não é ser um cidadão. Isso não é ser cidadão, isso não é ser gente. Então, é a mudança de como fazer e o que fazer para melhorar a vida dessas pessoas é que faz com que a gente tenha uma geração mais proativa e mais politicamente consciente de ser melhor do que os nossos pais e os nossos avós foram. Acho que mais amorosidade, né? Mais assim. E ouvir, né? Porque a gente tem essa mania de, quando a outra pessoa está falando, a gente já está pensando na nossa resposta, né? E eu acho que a gente tem que aprender. É um desafio, porque o mundo tá tudo com tanta pressa. E eu acho que eu tomei recentemente uma decisão, né, de uma mudança não uma mudança de carreira, mas uma mudança de lugar, assim, de atuação, porque eu estava cansada da pressa, né? Então, assim, porque eu também tenho o privilégio de fazer isso, né? Que fique claro, que fique nítido, né, que eu posso fazer isso, né, de ter essa opção. Mas de ter mais amorosidade, de ter mais calma, de ter mais escuta, de perceber as pessoas, de ter mais argumentos e menos ímpetos, assim, né? De ter mais controle emocional também. Porque tem umas vezes que eu brinco que eu não quero, assim, gratiluz, né? Tem gente que a gente quer matar mesmo, né? Mas sei lá, também de ter uma certa frivolidade, assim. Falando em frivolidade, quais são os seus momentos, assim, que você faz se permite, assim, né? Eu sei que você cozinha, então pode falar sobre isso. Essas maravilhas que você faz. Como que isso aconteceu na sua vida também? Eu acho que primeiro filho de uma mãe com as mãos abençoadas, né? E aí você, de tanto ver, acaba aprendendo algumas coisas. E segundo, sendo um taurino, que é uma pessoa que gosta de comer, gente. Então, gostar de comer e depender dos outros não combinam. Então, isso me fez
ir para a cozinha, cozinhar aquilo que eu gosto de comer. Nossa. Então Gente, vocês não têm ideia. Esse cara cozinha muito. Então é isso que eu faço. Eu costumo dizer assim, eu não cozinho coisas que eu não gosto de comer. Eu não cozinho coisas quando eu não estou a fim de cozinhar. E eu não cozinho coisas que eu entendo que não vão me dar prazer. De fazer, não é nem de comer, mas né, o fazer, o estar ali naquele momento. E eu acho que o grande estímulo dessa história toda é para quem fazer. Porque quando você vai fazer para receber os seus amigos, para receber a sua família, para presentear alguém, isso lhe dá um status de mestre de cozinha. Não desrespeitando os profissionais. Gente, ele tem uma rede social. Mas passa segurança e é super legal. E é um canal, sabe, um espaço de escape mesmo. Que às vezes a gente já está tão estressado, né? Cansado, desanimado muitas vezes, porque nós somos humanos e isso tudo acontece. Nem todo dia você está bem. E aí aquele lugar ali, né, aquele fogão, aquela pia, é o espaço de você dizer assim, desliga os problemas e agora vamos pensar numa coisa agradável e que vai te dar prazer. Então a cozinha para mim virou esse espaço, né, que começa dentro da casa dos meus pais, vendo minha mãe, e que eu trago para mim hoje como uma grande referência de vida saudável. Nem toda saudável, mas Mas é comida de verdade, né? Comida de verdade, psicologicamente saudável, vamos dizer assim, psicologicamente saudável. Sim, sim. Mas não vem falar que isso substitui terapia, hein? Não, por favor. claro. É terapêutico, mas não. A terapia não é para ser agradável o tempo todo, né? Não, e é complementar. Vamos entender que é complementar. Sim, ai meu Deus, é muito bom. A gente tá à noite, assim, já tá me dando uma fome. A gente estava falando também dessas. Eu separei aqui, vou fazer um spoiler. Deixa eu ver se eu acho. Que eu tenho um sobrinho que canta, que compõe. E aí, pensando que a gente ia estar juntos hoje, eu trouxe um trecho de uma música dele que eu pensei muito na importância da gente furar as nossas bolhas, né? E deixa eu ver se eu acho aqui. É uma poesia que fala assim: mas não há tempo para esse lamento, não posso mais olhar para trás, saber que ainda tem tanta coisa para acontecer, quebrar a casca do ovo, né? E eu acho que também é uma oportunidade da gente falar, gente, furem as suas bolhas, né? Porque legal isso que vocês estão falando aí, então vou desligar e não preciso fazer mais nada, né? Já assisti, check. Curta, compartilhe, né? Mas, assim, faça alguma coisa, né? Eu acho que a gente já está terminando, assim, o que você... por onde começar, quais bolhas furar, né? Eu acho que você falou bastante, que é na comunidade, dentro de casa, tudo mais. Mas, assim, o que mais, Gibson? O que mais que a gente pode fazer para acelerar isso um pouco mais? O pacto, você fala de pacto das empresas. Eu estou ouvindo aqui o diretor falando, ponto, mentira, é o meu marido que está com uma folha ali, sulfite, falando para eu lembrar do pacto, né? Se você quiser falar um pouquinho de onde você está atualmente, mas do pacto nosso, assim, de coração. Seu pacto, do né? meu pacto comigo mesma, com cada pessoa que está nos assistindo, consigo. De novo, acho que essa provocação, pessoa física, pessoa jurídica, né? jurídica, não sei. Se misturam, né? Não adianta. Se misturam. Eu acho que no espaço que eu estou hoje, não tem como você desassociar o seu físico do jurídico, né? Principalmente pela oportunidade que eu tive de ajudar a construir esse projeto, essa organização, que provoca as empresas a refletirem como elas estão, né? Porque traz um retrato desse movimento demográfico, ou seja, como que elas estão em relação a esses profissionais negros em vários níveis hierárquicos, mas que dá a elas a oportunidade de construir um futuro tão mais rico, financeiramente, inclusive, né, tão diverso e tão sustentável. A gente já tem milhões de estatísticas que comprovam que as empresas mais diversas, elas são mais lucrativas e elas são mais duradouras. Então, qual é o empresário, qual é a organização que não quer ter vida longa? Né, que não quer ter rentabilidade? Seria contraditório, né, uma empresa se posicionar contra uma iniciativa que traz para ela essa garantia.
Mas a gente vive num país muito contraditório, de fato. Então, quando você pergunta o que é que precisa romper de bolha, é justamente esse espaço, né, de se reconhecer, porque a gente tem culturalmente muitos bloqueios, muitas dificuldades de se aceitar, né, dentro das nossas falhas, Autocrítica, das né? nossas autocríticas que a gente nega a fazer e muitas vezes tem um espelho imenso na nossa frente, mas a gente continua negando que aquela é a nossa imagem. Mas não dá mais para conviver com esse tipo de comportamento. Então, o que eu sempre falo é, já que você não quer furar essa bolha, entendendo as suas fragilidades, vamos pelo lado mais positivo. Você quer fazer um pacto com quem? Com que propósito? Com que futuro de país, de mundo você quer? De meio ambiente? Com quem você quer estar aliado no seu futuro? E não precisa ser um futuro distante, pode ser um amanhã. Pode ser amanhã. Qual o seu planejamento de futuro para amanhã em relação a ter um mundo melhor, um espaço mais saudável, uma vida mais longa? O que é que você está fazendo para garantir isso? Eu acho que se a gente se perguntar isso, pelo menos 2, 3 vezes na semana, a gente vai conseguir começar a mexer com essas resistências naturais que a gente tem em relação a tantos problemas que nós temos o potencial para resolver. Então, falta, de fato, sensibilidade, empatia e um pouquinho de força de vontade. É verdade. E de valorizar cada ação, né? As conquistas, As né? conquistas. Então, assim, gente, ensinar para as crianças que, sei lá, não pode tirar a conchinha da praia. Agora pensando em ESG, né? Nas questões Sim. ambientais e tal, que, na verdade, são totalmente travadas, né? E tudo se permeia, né? A questão ambiental, social e de Correto. governança. Mas, assim, não pode fazer isso, né? Não pode poluir, até porque as pessoas... Daí, pensando, né, no S, assim, as pessoas que são mais impactadas são as pessoas que estão, né, os povos originários, as pessoas Nas nas periferias, nos morros. Exatamente, né? Então, fazer pequenininho, pensar, sei lá, dar um presente para uma criança, tudo isso pode ser pensado. E tudo isso influencia. Né? A gente, se você parar para pensar em representatividade, você falou de criança, há alguns anos atrás a gente jamais imaginaria uma jornalista negra, você não imaginaria ser atendido por um médico negro, você não imaginaria entrar no tribunal e ver um juiz negro. Hoje já acontece. Pouco. Mas já começa com esse pouco a demonstrar para essa nova geração que é possível. É possível. É possível você ser o que você quiser. Né? Não tem mais hoje bloqueios para a gente. Então, essas poucas ações elas têm grande reflexo. Muito bem. Ai, Gibson, é isso. Agora, gostou? Eu amei. A gente podia ficar aqui mais umas 3 horas. Então tá bom. Queria dizer assim publicamente que, nossa, foi assim, a gente se conheceu, né, uma ponte de uma pessoa, né, de um executivo, né, que tem uma visão muito importante, né? Muito. Uma grande referência de ser humano. De ser humano, acho exatamente. Que é isso, né? O resumo dele. Isso, exatamente. É um grande ser humano. É um grande ser humano. Podia ser clonado aí. E é isso, assim, é sempre muito bom ficar perto de você, aprender com você. E aí, acabou o nosso programa. E aí, eu espero que você goste. Gente, é uma publi, né, familiar, porque precisamos de apoio. Mas o meu irmão, ele é agrônomo, apicultor. E aí, eu estou presenteando os convidados com esse mel. E aí, é uma piada, né? Dar um mel pro Gibson? Não pode falar. Eu acho que foi proposital, foi tudo pensado. Tá bom, gente. Muito obrigada. Eu não tenho o hábito de falar gratidão, mas eu sei que é mais bonito, né? De que falar obrigada. Mas, de tudo, muita gratidão por você existir na minha vida. Eu espero que você goste também de eu existir na sua, né? Eu agradeço muito. Você não sabe o quanto você me ensina. Imagina. De verdade. Que bom, que bom. Gente, muito, muito, muito obrigada. Curtem, compartilhem e é isso aí. Um beijo e muita diversidade para todo mundo.